Então, dando sequência aqui, deu um problema com... Interrupções, vamos lá. Então, a pessoa que vai fazer esse teste vai ser justamente o pessoal que está acima de 34 semanas. Porque quem está abaixo de 4 semanas está onde? Está na UCI, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, no mínimo. Ou o pessoal ou tá na UTI, né? UTI neonatal. Então aqui você vai fazer para quem? Para Alcon, pô. Alcon, né? Alojamento conjunto. Então, alojamento conjunto que vai receber o teste, né? Acima de 34 semanas, que justamente aí já é no mínimo um pré-maturidade tardia, certo? Coisa linda. E do período de 24 até 48 horas, justamente porque ainda tem um pouquinho de líquido no pulmão aqui, quase como se tivesse um EAP lá, e ele vai interferir no teste. Como é que eu vou fazer o teste, né? Oxímetro na mão direita. Por que na mão direita? Porque aqui eu estou analisando a circulação onde? No canal arterial. Então, se tiver algum problema cardíaco relacionado ao canal arterial, né, aquele que liga a aorta com o tronco pulmonar, se eu não me engano, que tá fechando, né? Então, quando eu tenho justamente aí o processo algum fluxo pelo canal arterial, eu justamente vou analisar por meio da nossa queridíssima da nossa mão direita. Enquanto o pé pode ser tanto o direito quanto o esquerdo, tanto faz, não faz diferença. Então, qual vai ser a nossa queridíssima intervenção, né? Nossa intervenção vai ser justamente a partir da diferença, né? Então aqui nós vamos fazer justamente essa sequência aqui, né? Então, uma oximetria do pulso, membro superior direito e um dos dois membros inferiores, né? Entre 24 e 48 horas antes da alta hospitalar. Então, não posso dar alta ao paciente sem fazer o teste do pezinho, certo? Teste do pezinho não, teste do coraçãozinho que envolve o pé também. Mas observe que importante aqui é esse teste, né? Então a gente vai ter um SpO2, que deve ser analisado através dessa oximetria, e a saturação do oxigênio ela deve estar onde? Deve estar na nossa queridíssima faixa de 95 para cima, né? Ou seja, maior ou igual a 95, tem que estar assim. Se tiver menor, aí a gente tem um problema. Outra coisa, a diferença entre a medida do pé e da mão, ou do membro superior e membro inferior, deve ser de quanto? Deve ser de no máximo 3, certo? Ou no caso, no máximo 2.999999, porque não pode ser 3, ou seja, a diferença tem que ser menor que 3. Se for exatamente 3, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar outra conduta. A conduta é justamente repetir o teste em 1 hora, depois de 1 hora, beleza? Caso o resultado dê negativo, eu justamente considero de negativo, né, para alteração, então justamente eu sigo com a rotina e posso dar alta depois de 48 horas, que é o tempo recomendado, né, como a gente viu. Se esse teste volta a dar negativo, no caso positivo para alguma alteração, ou seja, um SpO2 menor do que 95 e uma diferença maior ou igual a 3, né? Note que é maior ou igual, beleza? É diferente os sinais aqui, ó. É bom quando é maior ou igual a 95, a diferença menor que 3, não menor ou igual, beleza? Se for exatamente 3, deu problema. E aí eu tenho que fazer um ecocardiograma antes de dar alta. Se não foi vista nenhuma alteração, aí justamente eu procedo com a alta. Se foi vista, aí justamente o nosso queridíssimo cardiologista infantil, neonatal aí, não sei, ele vai justamente fazer essa intervenção, beleza? Ah, mas deu positivo, deu negativo a triagem. Eu não preciso fazer exame físico cardiovascular, correto? Erradíssimo, né? Erradíssimo. Eu preciso fazer esse exame físico minucioso antes de dar a alta, beleza? Isso aqui não dispensa nada. É algo só justamente de triagem, né? A gente pode ter falsos negativos tranquilamente aqui sem nenhum processo de preocupação. Beleza? Mas esses detalhes aí dos números são importantes, né? Inclusive aí justamente o teste de ser na mão direita, justamente porque a circulação ela é antes do canal arterial e não depois do lado esquerdo, beleza? Se a criança ela tem alguma cardiopatia e está havendo algum fluxo pelo canal arterial, certo? Aí eu consigo identificar, né? Então se está justamente aí saindo o fluxo da aorta para o tronco pulmonar, a gente tem um problema considerável, beleza? Tronco pulmonar não, da aorta para... Enfim, deixa eu pesquisar aqui. Então, só fazendo esse disclaimer aqui, olha que interessante, né? O fechamento funcional do canal arterial, ele vai acontecer justamente no período que é realizado o teste do coraçãozinho, entre 48 e 24 e 48 horas, né? Que é o fechamento funcional. O fechamento anatômico vai ser da segunda à terceira semana, né?
mas só é considerado um problema depois de 3 meses, né? Então, paciente que nasceu a termo, é recém-nascido, né? Nasceu a termo, criança nasceu a termo, com 3 meses de vida e ainda está com o canal arterial patente, aí é considerado um problema, beleza? Antes disso, não, certo? Então, normal passar um sanguezinho, porque o fechamento anatômico vai iniciar, aí vai se fechar aí na segunda, terceira semana, e na 24ª e 48 horas a gente vai ter justamente esse fechamento funcional. Então, se estiver acontecendo fluxo ainda, certo? No canal arterial nesse período, ok? Esse exame do coraçãozinho vai poder detectar essa alteração, beleza? Olha o corte. Então, seguindo, né? Colocou no pé direito, colocou no pé esquerdo, não descarta o exame físico, fez o ecocardiograma, blá blá blá. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer, só destacar essa parte do canal arterial. Então, a gente entendeu o teste do coraçãozinho. Agora, vamos falar do mapeamento de retina. A gente vai fazer um mapeamento de retina em toda criança, ok? Então, é um exame de triagem normal, correto? Errado. Errado fortemente. O mapeamento de retina é para ver justamente uma condição bem específica, que é a ROP. Lembra da ROP? Ó? Vamos voltar lá no teste do olhinho, para ver se você lembra. O que a ROP está dizendo aqui, ó. Olha que interessante. ROP, uma das causas principais, 3 a 20% aqui de retinopatia da prematuridade, né? Então, a retinopatia da prematuridade, ela se desenvolve por quê? Então, imagina um bebê que nasce pré-termo, né? Esse indivíduo, ele tem uma chance muito grande de desenvolver uma retinopatia da prematuridade. Por quê? Porque ele nasce com a nossa queridíssima retina extremamente mal desenvolvida, né? E aí ele recebe justamente, pode estar na UTI, ele recebe oxigênio, ele recebe espécies reativas toda hora. Então, por estar no ambiente aí fora, extrauterino, antes do seu desenvolvimento, a gente pode ter o desenvolvimento anômalo das nossas queridíssimas o quê? Da nossa queridíssima vasos da retina. Certo? Esse desenvolvimento anômalo, né, incompleto da retina, ele é multifatorial e está relacionado justamente, principalmente com a prematuridade, a retinopatia da prematuridade. E o mapeamento de retina é justamente recomendado nas crianças que têm o risco de desenvolvimento desse tipo de doença. Então, basicamente, qual vai ser a indicação no mapeamento de retina? Todo aquele indivíduo que é prematuro e, além de ser prematuro, BPN, né? Ou BPN. Então, basicamente aí, qualquer indivíduo menor do que 32 semanas e menor do que 1.500 gramas, certo? Ele vai estar justamente aí indicado como rotina fazer nesse paciente, beleza? Então, essa é a única rotina recomendada para esse indivíduo. Certo? E basicamente uma coisa muito importante da retinopatia da prematuridade é que quanto menor o peso e menor a idade gestacional, maior a chance da doença surgir, maior incidência. Então, olha aqui, ó, abaixo de 1.250, 66% de taxa. Abaixo de 1.000 gramas de nascimento, BPN, aí a gente vai ter 80%. Então, abaixo de 1.500 e com menos de 32 semanas, a gente vai fazer justamente o mapeamento da retina. Então, vamos anotar lá em cima quando é que a gente faz, né? Então, só lembrando, teste do pezinho vou fazer o quanto? Do 3º ao 7º dia, certo? Depois de 2 dias de amamentação. Teste do coraçãozinho, eu vou fazer o quê? Entre 24 e 48 horas, né? Entre 24 e 48 horas, no paciente o quê? No paciente acima de 34 semanas. Depois, na criança acima de 34 semanas. Teste da orelhinha. Teste da uterina eu vou fazer antes dos 3 meses, né? E vou tentar justamente identificar dentro dos 3 meses a doença e dentro dos 6 meses eu tenho que fazer já o tratamento, certo? Teste do coraçãozinho, todo aquele acima de 34 semanas, beleza? Ah, não, já falei. Teste do olhinho eu já falei também. O teste do olhinho, não, o teste do olhinho não tinha falado não. O teste do olhinho vai fazer o quê? Depois de 24 horas, porque diminuiu a pálpebrazinha lá. E agora, quando é que eu vou fazer o teste o mapeamento da retina? Todo aquele abaixo de 32 meses ou abaixo de 1.500 gramas, 1,5 kg. Beleza? Essa é a lógica do mapeamento de retina. Então, mapeamento de retina, repetindo de novo, novamente outra vez, vai ser justamente o estudo aí feito por um oftalmologista, utilizando uma oftalmoscopia indireta, indicada para todo aquele paciente com baixo peso e baixa idade gestacional. Que idade é essa?
32 semanas, certo? E que eu acho que eu botei mês, né? 32 meses, que gestação legal, 32 meses, né? Eu botei meses, não foi ali em cima? Acho que foi, hein? Olha aí, ó, 32 meses, né? Uma gestação bem tranquila, uma gestação de 32 meses. Estamos diante de um hipopótamo, né? Acho que não é um hipopótamo assim, mas enfim, 32 semanas, peço perdão. Então, basicamente é esse o único caso que a gente vai fazer mapeamento de retina. Outra coisa que é importante é a gente fazer o quê? É saber a idade para o primeiro exame, né? Então não adianta fazer o exame se a doença não se proliferou, beleza? Então é no indivíduo que tem menos de 1,5 kg, que nasceu BPN, que nasceu prematuro, mas é do quarto ao sexto mês. Então o time para fazer, do quarto à sexta semana de idade cronológica. Então ele tem um time diferente desses outros testes. Então vamos adicionar aqui mapeamento. Então menos de 32 semanas e 4 a 6, vou já botar 4 a 6 meses. 4 a 6 semanas da idade cronológica aí da criança, beleza? Esta é a lógica. Vamos lá, vamos seguir. Então esse é o exame que faz com oftalmoscopia indireta e justamente analisa a nossa queridíssima retina, né? A gente pode ver uma proliferação esquisita aqui dos vasos, né? Mal formadas, fazendo ela se tornar incompleta, né? Então doença vasoproliferativa multifatorial, secundária vascularização incompleta da retina, beleza? Doença vasoproliferativa, isso é importante, né? A gente vai ver vários endotéliozinhos assim colocados, células endoteliais proliferadas de forma anômala. Então basicamente é isso. Outra coisa importante é justamente a gente saber o que é PEAT e BERA, né? Que é outro exame muito interessante. O PEAT, na verdade, agora, potenciais evocados auditivos do tronco encefálico, tronco cerebral, né? E aí, olha que interessante isso aqui, né? Ele vai, na verdade, fazer uma análise não do entrou na cóclea e deu um eco. Ele vai fazer uma análise justamente depois de um estímulo auditivo das vias neurais, né? Das vias intracerebrais relacionadas justamente a esse recém-nascido, né? Então eu tenho justamente uma análise aí da via auditiva, ok? E justamente uma resposta aí em gráfico dessas vias auditivas de acordo justamente com a resposta de um som emitido, beleza? E aí, obviamente, quem vai fazer isso aí é para o RN que tem menos de 32 semanas, né? Muito parecido aí com o mapeamento de retina, e exposto a risco para perda auditiva. Então, aqueles riscos que a gente viu lá em cima, lá no teste da orelhinha. Então, medicamentos ototóxicos, origem genética, infecção, baixo peso ao nascer, hiperbilirrubinemia, defeitos craniofaciais, baixo peso ao nascer, um APG abaixo de 6, menos de 1,5 kg. Então, tudo isso está relacionado aí com justamente a realização do PEAT. Então, basicamente, adicionando aí, a gente vai fazer o PEAT, adicionando aqui a nossa listinha, na mesma lógica do mapeamento. Então, PEAT, que é o nome em português, o BARI é o nome em inglês, ou BARI, sei lá. E vai ser 32 semanas, ou risco, né? Ou a presença do risco, beleza? Então, só nesses casos é que eu vou fazer esse exame para justamente identificar a identificar a possibilidade de surdez, né? Então, a gente vai ter umas ondas eletrofisiológicas que são emitidas, que são geradas. Aí, esse eletrodo vai justamente ver a integridade das vias neurais até o tronco cerebral, beleza? Então, basicamente, são as vias até o tronco, não até o córtex, mas sim até o tronco. Então, muito parecido com o eletroencefalograma, né? Então, a lógica é essa do PEAT, potencial evocado auditivo do tronco encefálico, beleza? E por fim, o teste da linguinha, que eu não vou abordar tanto, mas justamente foi um teste que eu vi, que muitas vezes diz que é desnecessário, mas teve aí uma fonoaudióloga que conseguiu até fazer uma lei para analisar justamente o frênulo da língua, né? Isso aqui
facilitaria, dependendo aí de uma intervenção mais precoce, o desenvolvimento da comunicação da criança. Então, basicamente, ele tem a função, né? A técnica é justamente você elevar a língua através justamente de uma visualização dos polegares, né? Então, a gente introduz o dedo indicador embaixo da língua e aí pela margem lateral justamente faz a elevação. Então, basicamente, eu entro assim no recém-nascido, né? E ao fazer isso, eu observo o freno da língua. A partir justamente dessa análise anatomofuncional, eu já consigo ver justamente se existe a possibilidade de a gente pegar aquela tentacânula e fazer justamente aí uma secção, né, da nossa queridíssima da interferência aqui no freno da língua para melhorar o movimento dela, certo? Eu vou chamar de pique na língua, frenotomia lingual, beleza? Então, frenotomia lingual é uma cirurgia possível a partir dessa análise, mas a avaliação é justamente com o tempo, né? Uma análise que vai justamente ter um score para fazer, portanto, aí, considerando esses fatores aqui, que eu não vou listar, fazer justamente uma intervenção, né? Então, se tem caso na família, alteração do freno, tem dificuldade para fazer algumas coisas, tudo isso é uma análise a ser realizada. Então, a triagem do teste da linguinha ela pode ser considerada, mas eu não vou aprofundar tanto aqui, se quiser pode dar uma lidinha e tal. Enfim, mas existe um tempo, né, para fazer aquela avaliação ali embaixo, para que o bebê se adapte com o processo da amamentação e tenha outras alterações, beleza? Só relembrando os times, então, teste do pezinho eu vou fazer do 3º ao 5º dia, né, em todos os bebês. Tem que amamentar durante 2 dias. Teste do olhinho. Teste do olhinho eu tenho que fazer depois de 24 horas em todos os bebês, né? Teste da orelhinha eu tenho que fazer toda vez abaixo de 3 meses, né? Teste da orelhinha eu tenho que fazer abaixo de 3 meses. E eu vou fazer com EOA, né? Em todos os bebês também. O teste do coraçãozinho eu vou fazer aquele maior do que 32 semanas e o time é de 24 a 48 horas, né? Lembrando que é no braço direito. E o mapeamento de retina, né? O mapeamento de retina eu vou fazer onde? O mapeamento de retina eu vou fazer em todo aquele abaixo de 34, 32 quilos, 32 quilos, 32 semanas. Tô querendo botar meses de 32 quilos de recém-nascido. 32 semanas e menos de 1,5 quilos. Lembrando que ele deve ser feito aí de 4 a 6 semanas. E não menos que isso, porque eu não tenho tempo para desenvolver a nossa queridíssima retinopatia da prematuridade. E por fim, o PEAT que deve ser realizado é esse potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Ele deve ser realizado observando as ondas que vão até o tronco encefálico e vai ser realizado em todo paciente que tem risco ou menos de 32 semanas, né, que já tem um risco relacionado a ele. Beleza? Teste da orelhinha, aí, muito importante, todos são muito importantes. O teste da linguinha aí não tem muito a que destacar, por enquanto ainda não é relevante, mas pode ser feito, né? Você pode ver a linguinha ali do bebê, quando estiver lá em neonato, rodando neonato, beleza? Só para você mostrar um pouquinho. Essa é a triagem neonatal, espero que tenha gostado. Um excelente entretenimento, novamente agradecer aí a doutora Santa Luiz e Jerônimo e aos demais contribuidores, incluindo aí as aulinhas de Alec que eu vi, o Medicurso eu não vim tanto dessa vez, mas enfim, um abraço e boa prova.